Fala pessoal, aqui quem fala é o Igor Medeiros. Vamos para mais uma quinta-feira aqui falar sobre Quant Trading. Então, quem puder aí me dar o ok no YouTube, que a conexão tá certinha, que tá tudo certo, que a gente já inicia. Eu tô aqui com o chat do YouTube fácil, então basta vocês trocarem uma ideia comigo. Ok, Bruno deu ok, então vamos nessa. Primeiro, pessoal, como de costume, toda quinta-feira a gente tá aqui, né? Meu nome é Igor. Eu sou o responsável pela DataQuant junto com o Caio. Todas as quintas a gente tá por aqui para trocar uma ideia do mercado financeiro, para falar sobre Quant. Na quinta passada quem estava aqui era o Caio, e aí a gente vai alternando, certo? O áudio tá cortando. O Marcos Trader tá falando que meu áudio tá cortando, então confirma aí, por favor, porque não é para tá cortando, não. Aqui no Discord tá ok, pra mim não tá cortando não. Ok, muito obrigado aí, o pessoal do Discord já me deu ok. Agora tá bom, né, Marcos? Ok, segue o baile. Pessoal, já peço aí que vocês interajam, certo? A gente sempre que quando bate papo aqui, pelo menos pela DataQuant, a gente gosta de interação, a gente gosta de trocar ideia, senão a aula fica muito monótona, né? O assunto já é um pouco diferente, não vamos dizer difícil, porque difícil não é, né? É quantitative trading, é quant trading, mas é importante que haja interação para a gente ir entendendo os meandros das coisas, né? Entender como é que funciona, quais são as dúvidas, e aí a gente vai conversando aqui no decorrer da live. A maioria das pessoas que estão aqui hoje provavelmente não assistiram às aulas passadas, né? Então, talvez vocês não saibam assim os fundamentos do quantitative trading, mas eu, como toda live, para as pessoas novas que estão aí, eu dou um resuminho bem rápido, certo? Então, Quant Trading, basicamente, é aplicar matemática e estatística no mercado financeiro, certo? Quant Trading não é uma técnica que concorre com análise técnica, análise do fluxo de ordens, análise fundamentalista. Quant Trading é uma técnica que vem para agregar na análise, certo? É só o olhar matemático um olhar matemático estatístico sobre aquela escola, entende? Por exemplo, é fácil da gente dar alguns exemplos aqui. Imagina um modelo de quant trading, né, uma estratégia de quant trading que tem como base a análise do fluxo de ordens. O que é que a gente poderia fazer para observar isso de forma estatística e matemática, né? A gente poderia pegar para analisar o fluxo das ordens de um player específico do mercado e tentar achar um padrão de deslocamento de preço ali, né? Por exemplo, isso é um exemplo, certo, pessoal? Não estou dizendo que o modelo é assim, nem que é assim que funciona. Só estou tentando falar aqui para abrir um pouco a mente de vocês, certo? Então, um modelo onde toda vez que, sei lá, a Goldman Sachs começa a boletar 100 contratos e ele rompe essa média de 100 contratos e passa a boletar 200, a gente entra junto porque o preço estatisticamente tende a deslocar, porque essa pessoa faz mercado. Então, isso é uma análise estatística em cima da escola de fluxo de ordens. Ok. Como é que a gente pode aplicar análise estatística matemática em cima da escola fundamentalista? Essa é mais fácil ainda. Basta uma empresa que publica os seus resultados, né? As empresas que são públicas, fazem parte lá da B3, elas precisam divulgar os seus resultados. E aí a gente pode criar um modelo matemático com base nos resultados da empresa, né? De algum múltiplo específico. Toda vez que essa empresa baixa esse múltiplo aqui, pode comprar que ela está descontada, que nos próximos meses ela tende a subir, né? Isso é o que a estatística fala para a gente. Então isso seria um modelo de quant trading com base na análise fundamentalista. E por último, né, a forma mais fácil de observar isso, e é a forma que 99% das pessoas utilizam quant trading, é aplicando quant trading em cima da análise técnica, né? Então a gente tem, sei lá, um indicador de cruzamento de duas médias móveis, né? A gente vamos dizer que o nosso setup, vamos chamar assim, nossa estratégia, o nosso trading system diz respeito a duas médias móveis. E aí quando essas médias cruzam, eu opero. Então eu vou observar estatisticamente quais são as melhores médias, por exemplo, para operar, o que aconteceu todas as vezes que esses cruzamentos aconteceram. Então, isso é uma análise estatística matemática em cima da análise técnica. Então, só para mostrar aqui, né, para provar o ponto para vocês, que quantitative trading, algumas pessoas pensam que é uma escola, né? A escola do quantitative trading é um tipo diferente e tal. Não, é só uma técnica que a gente aplica nas análises que já são existentes, né? Então eu posso aplicar o quant trading no fluxo, o quant trading na análise técnica, o quant trading na análise fundamentalista e por aí
Vai. Então essa é a principal definição que a gente precisa entender, né? Outra coisa que é importante para entender o que é o Quant Trading é a questão da automação, né? Da automação da estratégia. Então, uma coisa que está 100% ligada com o fato de ser quant, de ter uma análise estatística e matemática em cima das coisas, é também ser automatizado. Então, além de você ter uma análise estatística e matemática, você faz a automação do seu sistema de trading, entendeu? Vamos dizer que você tem a sua estratégia lá de IFR e você não só tem um estudo matemático balizando aquela estratégia, né, de análise técnica, como ela também é automatizada. A gente que é quantitative trader ou quant trader, a gente tende a automatizar tudo, porque quanto mais a gente automatiza, mais a gente pode operar diversos ativos, né? Um bom trader discricionário, vamos falar assim, né? Discricionário, ele consegue operar 1, 2 ativos bem, né? Consegue masterizar ali 2, 3 no máximo ativos muito bem. Um quant trader, a quantidade de ativos que ele pode operar, assim, não é infinita, porque existe uma quantidade infinita de ativos a nível de definição matemática, mas beira o infinito, são muitas as possibilidades. A gente pode deixar os modelos ligados e os modelos que vão estar ali operando, né? Óbvio que aqueles modelos vão ter uma robustez, que a gente chama, vão ter uma análise estatística e matemática por trás, mas eles não precisam da gente para boletar, compreende? Então você não tem ali a sua limitação física de ser uma pessoa que só consegue olhar para um mercado, 2 mercados, 3 mercados. Você pode olhar para N diferentes mercados, né? Então essa é a vantagem de ser um quant trader também, é de poder fazer a automação da tua estratégia e operar mais mercados. Para que a gente faz a automação, né? Para que a gente opera mais mercados? Para poder diluir o risco, para poder diversificar o risco, para a gente não ficar na mão só de um ativo, né? Existem umas pessoas aí que beiram o conspiracionismo, né? Que dizem que diversificação não funciona. Não é bem assim, né? A teoria da diversificação e a teoria moderna do portfólio está aí para mostrar desde que Markowitz começou a falar sobre isso, década de 60 no mercado financeiro. Então, é uma questão de comprovação matemática, não tem o que achar sobre isso, né? Existem pessoas que dizem, a diversificação não funciona porque acaba com o seu lucro, porque você está deixando de, sei lá, se dedicar só a uma estratégia, você está se dedicando a várias. Bem, não é assim que funciona a matemática, não é assim que funciona a economia, e não é assim que funciona o mercado financeiro. Isso não está sobre achismo. Isso é a comprovação matemática. A gente consegue provar matematicamente que diversificação funciona, né? Então, esse é o motivo que a gente opera vários ativos, para poder diversificar. Pessoal, até aqui, tá entendido? Essa base fundamental mínima, eu tô correndo assim por cima, mas a gente já teve um aulão sobre isso, né, nas primeiras aulas, explicando todos os conceitos bem devagarinho, mas tá claro? Deu para pegar a ideia do que é o negócio? Deu sim, Igor. Top. O pessoal do Discord já deu um ok aqui, mas eu vou esperar o pessoal do YouTube, que eu quero interação, eu quero bate-papo aqui. O negócio de ficar falando sozinho não vai dar certo, não. Pessoal do YouTube aí, se puder dar um ok, agradeço demais. Ok, Marco Trader. Bom saber que tá dando certo, que tá dando para entender. Pessoal, vocês vão ver no vídeo do YouTube, provavelmente, porque eu tô me vendo aqui também, olhando para baixo sempre, né? Mas por quê? Porque eu tô com o celular aqui na mão olhando vocês, certo? Então aí eu fico constantemente olhando aqui para baixo. Por isso que isso tá acontecendo. Então, bom saber que esses conceitos fundamentais aí estão claros, né? Agora eu vou aumentar um pouquinho o nível, certo? Para a gente poder entrar no assunto de hoje. Mas um pouquinho, só um pouco. Vamos falar agora das definições de posição no quant trading. Não posição de position size, de tamanho de operação que você faz, mas sim do que os profissionais dessa área fazem, quais são suas ocupações, né? Existem algumas áreas do quant trading, né? A primeira área do quant trading é o design de estratégia, que é o cara que faz a estratégia, que cria as estratégias de trading, certo? Esse é o designer. Ele tem que ser bom de estatística e matemática? Não. Ele tem que ser bom de programação? Não. Ele tem que ser bom de gestão do portfólio? Também não. Ele tem que ser bom de criar estratégia, né? Então o designer é aquele cara que é responsável por escutar do gestor do portfólio ou da tesouraria, seja lá do que for, que ele precisa, a gente precisa para diversificar o risco da gente operar dólar futuro, ou operar mini índice, seja lá o que for. Aí o designer, ele tem que ir lá e criar a estratégia, certo? Então, ele tem que entender quais são os melhores tipos de estratégia que funcionam para os ativos, né?
Se a gente for separar a estratégia aqui, elas são divididas em 2 grandes grupos, né? Estratégias de MR, que é Mean Reversion, ou reversão à média, que de forma porca a gente pode traduzir como contra-tendência, mas não é necessariamente isso, certo? Mas vamos deixar dessa forma para ficar fácil. E estratégias de TF, ou Trend Following, ou ainda estratégias de momento, que são as estratégias de tendência, a gente pode falar desse jeito. Então, esses são os 2 grandes grupos de estratégia no mercado financeiro, e o designer é responsável por ter um grande leque de estratégia na cabeça dele, né? Para quando ele receber o pedido da estratégia, seja lá de quem for, provavelmente do gestor da asset, ou da tesouraria, ou do fundo, ele conseguir criar estratégias para determinado ativo financeiro onde o fundo precisa diversificar o risco, certo? Para quem não sabe, eu e o Caio, que estamos aqui toda quinta-feira, a gente tem uma empresa chamada DataQuant, que a gente, obviamente, presta serviços educacionais, né, para você poder aprender sobre quantitative trading, mas essa não é a principal função da gente. A gente presta serviço para fundos e assets, certo? A gente cria portfólios para fundos e assets, para as empresas financeiras, dentro e fora do Brasil. Eu vou deixar um exemplo aqui que para a gente é muito importante, né? Que a gente trabalha com quantitative trading, está totalmente ligado a estudo, né? A ler. Você não pode ser preguiçoso para trabalhar com quant. Dá dinheiro, mas tem esforço. Nada que dá dinheiro é fácil. Então, ó, isso aqui é o primeiro livro. Se você quer ser um designer, vale totalmente a pena de ler esse livro, de conseguir esse livro de alguma forma, né? A revista não, no caso hoje, a editora Time, né, do Márcio Noronha, ela vai ter esse livro em português. Eu não vou lembrar o nome dele em português, mas provavelmente deve ser Evidence-Based Technology, deve ser alguma coisa como análise técnica com base em evidências, alguma coisa desse tipo. O Marcos ele tá dizendo, rapaz, então eu posso ser um designer, então, sei uns 50 setups. É sobre isso, entendeu, Marcos? Você vai saber mais um hoje, que eu espero que você não saiba, que a gente hoje vai falar sobre design e estratégia aqui. Mas cada uma das pessoas tem o seu estilo do que fazer dentro da área quant, né? E algumas pessoas, muitas pessoas se identificam com a área de design, que é a área de projetar estratégias, de criar estratégias de trading, né? Com base no teu conhecimento, no teu leque, de você olhar para um ativo e dizer, ok, para esse ativo faz sentido criar esse tipo de estratégia. Qual é o pensamento comum de um designer? Eu sempre gosto de dar esse exemplo aqui, né? Vamos dizer que o gestor chegue assim para você, Marcos, e diga assim, ô Marcos, você é o designer de um fundo, né? De um fundo quant. Ô Marcos, a gente tá precisando aí operar milho futuro, cara. O que é que você tem pra gente? Aí qual seria o teu racional, Marcos? Você teria que pensar assim, porra, milho é uma commodity. Commodity tem ciclo. Geralmente a commodity vai estar ou para cima ou para baixo. Vai estar no ciclo de alta ou no ciclo de baixo. Não é dificilmente, certo? Vamos dizer assim, estatisticamente, a commodity não passa tanto tempo lateral. Pelo menos essa específica. Então, o milho em placa tendências talvez seja mais fácil de eu procurar estratégias de tendência para o milho por causa dessas características dele, porque é uma commodity, porque tem sazonalidade, porque vai ser mais fácil começar por aqui. Significa que você não vai conseguir achar estratégias de MR, de Mean Reversion, de reversão à média no milho? Não. Significa que é mais fácil começar por aqui, entende? Então, o designer pensa dessa forma, certo? Essa é a primeira role, a primeira função dentro de uma estrutura quant que a gente tem, a função do design e estratégia. A segunda função é o do programador de estratégia, certo? Do desenvolvedor no sentido de programar a estratégia. Então você tem o designer, que é quem cria a estratégia, e você tem um cara que programa a estratégia do designer. O programador tem que ser bom de criar estratégia? Não. O programador tem que ser bom de avaliar as estratégias, matemática estatisticamente? Tampouco. O programador tem que ser bom de fazer portfólio? Também não. O programador tem que ser bom de programar. Cada um no seu quadrado dentro dessa área, certo? Ele tem que ser bom de garantir que o que o designer pediu, né? A estratégia que o designer pediu vai ser programada do mesmo jeito que ele pediu para ser programada. O programador tem que ser bom em programar. É essa que tem que ser a área dele. Tem que ser desenrolado nisso. Ele tem que garantir que vai boletar 10 contratos que ele pediu para boletar. E não quando ele boletar 10 contratos, vai boletar 300 contratos e quebrar a conta. 400, 500, 600, 1000 contratos. É um erro que acontece bastante de pessoas que se aventuram a programar robôs, vamos botar assim, no mercado financeiro e não sabem programar. Então essa área é uma das áreas mais sensíveis dentro dessas funções do quantitative trading, né? O programador tem que ser bom de programação. Mais uma vez, cada um no seu quadrado, né?
Então, primeiro, a gente tem um designer, a figura do designer, numa estrutura de uma empresa quant. Depois a gente tem a função do programador. E em terceiro lugar, a gente tem a função de quem faz a avaliação e validação de estratégias. Show, Marcos. Marcos está dizendo aí que é programador web júnior, que entende de JavaScript e Python. Estamos aqui no bonde do Python. Gosto muito de Python, gosto muito de SQL, né? SQL. Essas coisas são importantes para quem trabalha com Quantitative Trading, mexe um pouco com R também. Mas aqui na DataQuant, as minhas funções mais macros são design de estratégia, né? E gestão de risco portfólios, que a gente vai falar sobre isso já já. Já o Caio, ele fica mais responsável pela parte de programação, mas, enfim, a gente sabe de todas as funções, a gente tem um tempo de quantitative trading, cada um tem suas paixões por suas áreas diferentes, mas ambos desempenhamos todas as funções, conseguimos desempenhar todas. Então, é importante que essa terceira função, né, que é a função do avaliador e validador de estratégias, de quem faz a avaliação e validação, também seja desempenhado certinho, porque vai ser esse profissional que vai dizer se a estratégia vai ou não para live trading, ou se ela vai ou não para conta real, entende? Se está na hora, se ela já está madura o suficiente para isso. Então pensa no processo. O designer cria a estratégia, porque ele acredita que aquela estratégia faz sentido para aquele ativo. Até aí ele não sabe, ele está pensando ainda, né? Ele pediu para o programador desenvolver. O designer criou o conceito, o programador desenvolveu, certo? Criou a automação, criou aquele robô do que o designer pensou. Agora, o cara que faz a avaliação de estratégias vai avaliar as estratégias que foram achadas por aquele robô, entende? Depois que o robô está programado, vamos chamar de robô, porque eu não gosto dessa palavra, né? Pra gente que vem da área de quant mesmo, de verdade, a gente não utiliza robô, mas eu vou utilizar o nome robô para facilitar, certo? O entendimento. Então, depois que o designer pensou na estratégia, depois que o programador programou a estratégia, criou o robô, vamos falar assim, esse robô volta para o designer. E o designer ele vai fazer um processo chamado data mining, certo? Que seria a mineração de estratégias. Ele vai rodar aquele algoritmo, pensa, né? Aquele robô, procurando os ativos que aquela estratégia funciona. Talvez assim, nem só milho. Talvez ele comece pelo milho, mas depois ele teste milho, ele teste petróleo, ele teste gasolina, ele teste Petrobras, uma ação, ele teste Apple, e ele saia procurando diferentes ativos se aquela estratégia também funciona. Então, design de estratégia pensa no conceito, programador programa o conceito e volta para o design para ele procurar onde funciona aquela estratégia, né? Vamos ver aqui, meu amigo, que o negócio está andando. Tem vaga para mim aí não? Nenhuma conversa. Marcos, no fim da live, passa lá e dá uma olhada na escola da gente, que será um prazer. Lá é baratinho. É como eu disse aqui há pouco tempo, né? Não é daí que a gente tira dinheiro, então nosso objetivo de fato é ensinar as pessoas quantitative trading de uma forma que seja acessível e barata. E você vai ter acesso à comunidade do Discord, que para mim é o mais importante, porque estando lá você consegue fazer networking, conhecer outras pessoas que trabalham na área. A gente tem funcionários de banco lá, a gente tem funcionários de fundo, de assets, a gente tem funcionários da maioria das empresas de mercado financeiro estão lá, né? Então é rico para você trocar ideia. O Marco Lee pergunta: os setups quanto se baseiam em metodologias ou estatísticas, ou os dois? Marco, acho que você chegou atrasado, cara. Falei há pouco tempo, no começo da live, que isso o quant não é o setup, entende? O quant é a técnica que você aplica na escola. A gente tem a escola de análise técnica, a escola de fluxo, a escola de análise fundamentalista, por exemplo, e o quant é um tipo de técnica que você aplica nessas escolas, certo? Que aí, a partir daí, da análise estatística matemáticas em cima dessas escolas, aí você consegue criar os seus setups, que no fim vai ser um setup de uma dessa escola, mas com um olhar de análise estatística matemática em cima, né? Então, se você cria um setup de cruzamento de média, ainda assim ele continua sendo um setup de análise técnica. Porém, você tem um estudo, matemática e estatística embasando você operar daquele jeito, né? Não é discricionário, é 100% objetivo. Eu espero que tenha ficado respondido. Que tenha ficado claro para você, Marco. Então, vamos voltar aqui para a linha do raciocínio, né? A gente tem o designer, a gente tem o programador, aí o programador programa, volta para o designer. Quando volta para o designer, ele vai fazer essa busca em vários ativos diferentes, em várias parametrizações diferentes. Esse é o lance do robô, entende? Tipo, como a gente tem um robô que pode ficar analisando por nós numa velocidade muito mais rápida do que a gente analisa e muito mais
certa, né, sem cometer erro, a não ser que você tenha programado errado, por isso que eu disse que o programador tem que ser bom, de validar o que é que faz sentido, né? Porque o designer, ele não tem ideia de parametrização, certo? Parametrização é o conjunto das variáveis de um sistema de trading. Eu sei que pareceu técnico, mas eu vou tentar deixar de uma forma simples. Então, o designer ele vai pensar assim, um cruzamento de média móvel. O designer não sabe qual é o cruzamento, ele não sabe se é o cruzamento da média de 20 com 50, ele não sabe se é o cruzamento da média de 100 com 200, ele absolutamente não sabe de nada. Ele só sabe que, ok, um cruzamento de média pode fazer sentido para esse ativo, por favor, programador, programa aí para mim essa estratégia. Então, o designer, depois que o robô voltar para ele, vai ser o responsável por fazer o data mining, certo? Que é a mineração de estratégias. Então, por exemplo, ele vai mandar o robô rodar no mini índice para fazer análise e vai dizer, faz o seguinte para mim, robô, testa a média de 10 com a média, o cruzamento da média de 10 com a de 20, mas também testa para mim o da de 11 com a de 20, 12 com 20, 13 com 20, 14 com 20, 15 com 20 e por aí vai. 10 com 80, 10 com 90, 50 com 98, 50 com 101, e é o designer que vai determinar essas buscas, entendeu? Essas buscas por parametrizações vencedoras. A parametrização é isso, né? É o valor que cada variável do sistema assume. Então, se eu tenho uma estratégia de cruzamento de média móvel, onde a parametrização é média curta de 20, média longa de 100, essa é a parametrização, certo? O designer descobriu que talvez para o milho, no time frame de 15 minutos, funcione o cruzamento da média de 10 com a média de 80. Essa é a parametrização, 10 com 80, né? Pensando num sistema super simples que só tem média móvel e não tem mais nada além disso, para ficar fácil. Então, volta para o designer, e o designer ele não vai descobrir uma, ele vai descobrir várias parametrizações vencedoras. Porque imagina, o designer, quando for rodar o robô para fazer análise, não vai ser só num time frame, ele vai mandar rodar no time frame de 1 minuto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 minutos, 30 minutos, diário, H1, H2. Então o designer ele vai varrer o ativo de forma completa com aquela estratégia. E aí no fim do processo dele, que é o fim do processo de data mining, o designer vai ter algumas parametrizações, entende? Tipo, ele vai ver as curvas de capital que cada uma dessas parametrizações geraram. Ele vai dizer, poxa, aqui no milho, o cruzamento da média de 10 com 80 funciona no M15, né? No time frame de 15 minutos. Mas o cruzamento da média de 3 com a de 8 também funciona no H1, né? Então a gente tem duas parametrizações diferentes em dois time frames diferentes para o mesmo ativo da mesma estratégia. Olha que coisa maluca. Então, no fim do processo de mineração de estratégias, o designer vai acabar assim com, sei lá, 10 estratégias vencedoras. 10 uma estratégia só, né? Mas 10 parametrizações diferentes da mesma estratégia, todas elas vencedoras no longo prazo, pelo menos de acordo com o backtest. Mas o backtest a gente vai entender que não quer dizer nada, certo? De acordo com o backtest. Já já a gente fala sobre isso. Então o designer vai acabar com essa quantidade de estratégias aí, vamos dizer 10. Vou botar aqui um número aleatório, 10 estratégias. Vamos refrescar a memória do processo. Designer, programador. Programador, designer. Designer achou 10 estratégias, agora a gente vai para a terceira função dentro de uma empresa de quant trading, né? Que é a função de avaliação de estratégias. Então, validação e avaliação, ou avaliação e validação, que é o profissional que vai olhar para as estratégias que o designer achou, aqueles backtests e dizer, pronto, vamos ver se isso aqui é robusto, ou se isso aqui só funcionou no passado, vamos ver se isso aqui tem uma chance de funcionar no futuro. É o avaliador e o validador que é responsável por fazer os testes estatísticos, entendem? Tipo, é ele que vai olhar para aquelas parametrizações que o designer achou e dizer, ok, essa aqui passou no teste, essa não passou, essa não passou, é ele que vai dar o ok para ir para a próxima fase. Então, alguns testes aqui, eu vou dar exemplo dessa fase, né, que esse profissional executa. Ele executa um teste chamado simulação de Monte Carlo, outro chamado distribuição de parâmetros, outro chamado distribuição de resultados. Não cabe aqui eu parar para explicar o que são cada um desses testes, porque só eles dão mais de hora aqui de explicação. Mas entendam que existe uma função, né, de alguém que tem que analisar as estratégias que foram achadas, porque o backtest em si é uma foto do passado. Você não garante que a estratégia vai performar bem no futuro, né? Estatística você está olhando para o passado. Probabilidade é a chance que aquela estatística tem de se repetir no futuro, certo? Então,
O avaliador e validador de estratégias vai definir qual é a probabilidade, a palavra-chave aqui é probabilidade, daquela estatística que aconteceu no passado, que é o backtest, continuar funcionando no futuro, né? Qual é a chance de eu ligar aquela estratégia hoje e ela continuar funcionando? Entende? Que aquilo não é só fruto do acaso, que a gente chama de overfitting, né? Que significa sobreajuste em português, que seria você ter achado uma estratégia perfeita que funciona no passado, que a tua curva de capital parece um foguete que só vai para cima, mas quando tu ligas ela em conta real, né? Quando tu liga ela para valer mesmo, ela só perde, ou ela não performa nem perto do que foi o backtest. É porque provavelmente ela era sobreajustada ou overfitada, né? Ela só funcionou no passado e não foram feitos testes estatísticos e matemáticos necessários para validar aquela estratégia, tá? Então, a avaliação e validação é a terceira função dentro de uma empresa quant. E sim, a avaliação e validação são duas coisas diferentes, certo? A avaliação é a capacidade que você tem de olhar e entender os dados, né? De interpretar os dados, avaliar os dados. Você pegar um relatório de backtest ou um relatório de uma simulação de Monte Carlo, de um WFA e dizer, ok, isso aqui significa isso significa isso aqui significa que o risco aqui foi tantas vezes maior do que o retorno, não é bom. Isso é a sua capacidade de compreensão. Validação, avaliação e validação é o nome da função, né? Então, validação é a capacidade que você tem de dizer que aquilo pode ir ou não para conta real, para rodar, para live trading. Então, o cara da avaliação e validação é o que dá o ok, para passar para a próxima fase. E aí, então, a gente já tem 3 fases aqui, né? 3 funções, vamos botar assim. Designer de estratégia, quem cria as estratégias. Programador, quem programa as estratégias que o designer pensou. E avaliação e validação, quem faz a avaliação e validação das estratégias que o designer achou depois que o robô voltou para ele do programador. Por fim, na ponta final do processo, a gente tem a figura do gestor de risco e portfólio, que ele vai pegar somente aquelas estratégias que passaram na avaliação do avaliador e validador de estratégia para botar elas em conta real, para ele montar o portfólio, porque não significa que por elas terem passado, elas de fato vão operar, porque vai ser o gestor de risco portfólio que vai dizer, então, a gente já tem ligado estratégias muito parecidas com essas. Se a gente ligar essas aqui que você achou que são vencedoras e que são robustas, né, que passaram nos testes, talvez elas tenham os resultados muito correlacionados com a que a gente já tem hoje, né? Então, quando elas perderem, elas vão perder igual as que perdem, que já estão aqui no portfólio, que já fazem parte, né, que a gente já utiliza. Então, eu não posso ter estratégias correlacionadas. Eu preciso de estratégias descorrelacionadas, que ganham e perdem em momentos diferentes. Ou seja, basicamente, o que eu quero dizer com isso? Estratégias diferentes do que as estratégias que a gente tem hoje. Então, o gestor de risco portfólio vai olhar tudo aquilo que passou nos testes, vai dizer, ok, essa aqui casa bem com o portfólio da gente, essa aqui também, e essa outra aqui também. Dessas 10 aí que passaram, vamos dizer que 10 o designer achou, 5 passaram nos testes, e das 5 passaram, o gestor escolheu 2. Então, vai ser o gestor de portfólios que vai escolher quais são as estratégias que, de fato, no fim do processo, vão entrar dentro do portfólio. O portfólio é como se fosse sua carteira de estratégia, vamos botar dessa forma, certo? Então, o gestor que vai definir o risco, vai ser o gestor que vai definir a quantidade de contratos que vai ser operado em cada estratégia, vai ser o gestor que vai definir a exposição em cada um dos ativos, em cada um dos mercados, vai ser o gestor que vai definir como vai ser montado a carteira de estratégia, carteira de robô, vamos chamar assim de forma bem tosca, que vai operar em determinado ativo. Vai ser o gestor que vai escolher descontinuar uma estratégia, porque pode ser que a estratégia pare de performar. É possível, certo? É muito possível. Então o gestor precisa ter esse olhar mais crítico de dizer, ok, é hora de descontinuar. E quando ele descontinuar, ele vai voltar lá para o cara do design e dizer, então, eu descontinuei a estratégia aqui de DI porque parou de performar. Tem como tu criares aí para mim uma estratégia de DI? Aí lá vai começar todo o processo novamente. Então, deu para vocês entenderem como é que funciona um processo quantitativo de criação de estratégia até chegar no ponto dela ir para a conta real dentro de um portfólio. Eu dei o exemplo aqui de como funciona uma empresa, mas isso você pode fazer todas as pontas desse processo e você ser sua pequena empresa, entende? Você ser o seu próprio gestor quant. Então, me digam aí, tanto no Discord, se tiver alguém escutando, quanto aqui no YouTube, se tá claro. Vou aproveitar para beber uma água. Tá sim, Igor, tá top. Ok, o pessoal do Discord aqui já me deu ok. Vou esperar o pessoal do YouTube, que tem um delayzinho.
Ótimo, já deram ok no YouTube também. Só vai, vamos nessa então. Pessoal, vocês estão vendo aqui que tá meio claro, né? É porque aqui eu moro no Canadá e só vai escurecer, ó, lá para altas, lá para as 9 horas da noite aqui pra gente. A gente tem 1 hora de diferença aqui, então aqui são 7h32 e aí deve ser 8h32, mas aqui tem sol ainda, certo? E o sol só vai embora às 9 da noite. É por isso que vocês estão vendo essa claridade aqui do lado. Bora lá. Segue o baile. Como a gente já falou do processo, e o processo já está entendido, eu espero, pelo menos para a maioria de vocês, e se não tiver entendido, não tem problema, não fique desesperado, porque toda quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai estar aqui, certo? E além disso, óbvio que se você resolver se aventurar nessa área, aí óbvio, você pode contar comigo com o Caio, vai lá, faz o cadastro na escola. Mas sigamos aqui, né? Então, tendo dado essa introdução do que é Quant-Trade, a gente gastou meia hora para isso, mas eu espero que tenha ficado claro para vocês, né? Tenha sido útil. Vamos ao assunto de hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre a área de design. Geralmente o Caio, quando estiver aqui, vai estar falando de avaliação, validação e programação. Quando eu estiver aqui, a gente vai estar falando de design e gestão do portfólio. Foi assim que a gente definiu. Então, hoje a gente vai falar de design. E aí eu vou dar uma estratégia para vocês, né? Um setup interessante. Vamos botar setup. É outra palavra que eu não gosto, mas vamos falar setup para falar a linguagem de todo mundo. Então, vamos para uma estratégia aqui que saiu da onde ela veio, né? Isso é uma coisa importante. Eu e o Caio, toda vez que a gente está conversando com vocês, a gente se preocupa muito de assim, todas as informações terem base, certo? Terem embasamento, terem argumento. Não são coisas que a gente tirou da cabeça da gente, né? Tipo, eu tenho um background de ciências exatas, o Caio também, do mesmo jeito. A gente, quando presta serviço para fundo, a gente presta serviço de excelência. A gente não pode tirar coisas da cabeça da gente, né? Então, a metodologia que a gente ensina para os alunos da gente, que a gente aplica nas empresas da gente, é a metodologia científica, né? Existe um processo, existe um método. Essas técnicas que eu falei aqui não foram técnicas que eu inventei e dei um nome bonito. Distribuição de parâmetros, distribuição de resultado, WFA, são todas técnicas disponíveis na literatura, certo? Fazem parte da literatura de estatística, matemática, programação. Então, isso é importante. Hoje, eu vou ensinar uma estratégia de mercado financeiro para vocês, né? Ou um setup, como alguns gostariam de chamar, que foi criado por um gestor chamado D.W. Davis. Ele apresentou essa estratégia em 1993. E isso é uma coisa que vocês vão ver que é bastante corriqueiro. Estratégia, praticamente, a palavra-chave é essa do sorteio? Não se preocupa não, que eu vou dar a palavra-chave aqui no fim. Fica ligado que no fim eu vou dizer qual é a palavra-chave. No finalzinho a gente fala da palavra-chave do sorteio, né? Não se preocupa não foi nada que eu falei até agora. Então, a estratégia foi criada pelo D.W. Davis, certo? Em 1993. Vocês vão ver que isso é bastante recorrente em quantitative trading, né? A gente tá pegando estratégias da década de 60, 70, 80, que funcionam até hoje, né? Porque o que funciona é a lógica da estratégia, é o conceito da estratégia, é o design da estratégia, não é a parametrização. A parametrização ela pode ter ficado obsoleta, entende? Vocês lembram o que é parametrização, né? Parametrização é a combinação dos valores das variáveis do sistema. Então, a parametrização seria a média de 20 com 80. Vamos dizer que nesse livro aqui tem uma estratégia de cruzamento de média móvel, e o cara, quando escreveu ele, que esse livro aqui eu acho que é de 2006, o David Aronson deve ter escrito assim, cruzamento da média de 20 com 50 funciona muito bem. E hoje não funciona mais. Mas pra gente não importa, porque o lance é o conceito. A parametrização, o robô vai descobrir. Ele vai descobrir qual a melhor parametrização em cada um dos time frames, em cada ativo. Então, a gente sempre está recorrendo à literatura para achar novas estratégias, né? A gente evita a estratégia do... Pelo amor de Deus, sem crítica, certo? A estratégia do influencer tal, e o influencer tal não diz nem de onde ele tirou a estratégia. Pode ser que o influencer tal criou a estratégia, sim, ele pode ser um bom designer. Mas a gente evita de pegar a estratégia desse jeito, ok? A gente pega a estratégia de livro, né? Estratégia que vem de paper, de artigo científico, de livro, e não só de paper, artigo científico, livro, mas sim de pessoas que têm credenciais para isso, certo? Você quer dar all-in em alguém? Cara, vai lá. Tipo, quer fazer o curso de alguém, quer fazer o meu curso lá, a gente nem chama de curso, é porque é uma educação continuada, não é uma escola, você assina por 1 ano e toda semana tem aula nova, e aí a gente já vai em mais de 200 aulas, sei lá, tô chutando o número aqui, mas deve ser alguma coisa parecida com isso.
Então, toda semana tem aula nova. Educação continuada na ótica de uma escola mesmo, né? E aí a gente bota para que fique baratinho de acesso para todo mundo mesmo. Então, isso é importante, que a gente leve as coisas nesse nível de seriedade, né? Então, quer saber mais sobre mim? É fácil, vai lá no meu LinkedIn, tá lá por onde eu passei, o que é que eu fiz, qual é a minha instrução. Infelizmente você vai ver tudo em inglês, porque eu moro aqui no Canadá, e é importante que esteja em inglês para as pessoas daqui entrarem em contato comigo, eu poder prestar serviço para elas e por aí vai. Mas você tem minha história, né? Então quando você for querer aprender com alguém, dá uma olhada na história dela, então vê o que ela fala, vê se tem sentido. Vamos dizer que ela não tem uma história, mas que seja um cara bom no mercado financeiro, vê se ele tem resultado também, né? Eu e o Caio, a gente sempre tá postando o resultado da gente no nosso Instagram. Depois segue lá a gente. Eu sou o @o_quant.trader e o Caio é o @devtrader. A gente eventualmente tá postando os resultados da gente, porque a gente não tem nada a esconder. No dia que for ruim, vai ser ruim. No dia que for bom, vai ser bom. A gente tem histórico de mais de ano de conta real. E tá tudo bem, faz parte. As curvas da gente, o que importa é que elas são ascendentes. Existem períodos ruins, existem períodos bons. Mas no longo prazo, a gente tá ganhando dinheiro. É o que importa. Então, quando você estiver escutando sobre alguém, né, alguém falar, você tem que fazer um background check ali na pessoa, né, para saber quem é a pessoa. Isso é importante. E isso aqui é a mesma coisa que a gente faz quando a gente vai estudar design de estratégia. Tem que saber quem é o estrategista, qual é a história dele, onde ele trabalhou, o que é que ele fez, se ele conseguiu ganhar dinheiro com isso. Beleza, é assim que a gente faz. Então, pessoal, eu vou pedir só que a produção corte minha imagem do YouTube rapidinho, só para eu pegar mais alguns livros aqui e eu não ficar me deslocando aqui, balançando a mesa, porque eu tô em pé, ó. Como vocês podem ver, eu tô em pezinho, porque a minha mesa é uma stand desk, né? E aí eu vou andar aqui para procurar coisa. Então, a produção pode cortar aí rapidinho, ó. O que a produção tá dizendo? A gente vai cortar para nada. Se não é problema, só segura aí que eu vou pegar uns livros aqui. Não precisa cortar não, produção. Fica tranquila. Relaxa aí. Vamos lá, mais alguns livros importantes aqui no mercado financeiro que eu quero deixar de exemplo para vocês, porque aqui, né, assim, aqui a gente tem que dar os exemplos e mostrar as fontes, né, ó. Esse livro, dei print aí, tirem fotos, seja lá o que for, para quem se interessar mais pela área, né, é um livro do Robert Pardo. Ótimo, excelente livro. Vale a pena, consulte. Ele vai ensinar sobre avaliação e validação de estratégia. Esse outro livro aqui, Kevin Dave. Ótimo livro para design de estratégia. Tem algumas sacadas aqui, mas também fala de avaliação e validação de estratégia, certo? Recomendo também. É um dos livros importantes na área da gente. E a leitura é bem tranquila. O outro livro que eu mostrei aqui é um livro mais voltado para design de estratégia, mas fala um pouco sobre avaliação e validação também. Tem inúmeros outros livros. Essa estante aqui, praticamente quase todos os livros são de quantitative trading, ou design de estratégia, ou de algum caso do mercado financeiro, alguma história do mercado, e é isso. Fora alguns livros de arquitetura que tem aqui da minha esposa, mas tirando essa linha aqui, o resto é tudo mercado financeiro. Então, é importante que você estude, né? Quando a gente estiver falando com trading. É importante que você faça background check, você cheque quem é a pessoa, quem foi o gestor, leia um pouco sobre ela, para ver se faz sentido. E a gente faz isso aqui. A gente, às vezes, pega uma estratégia para testar, a estratégia não funciona. Tá no livro, mas não funciona. A gente testa em diversos ativos, a gente testa em diversos mercados e simplesmente não funciona. E aí a gente vai passar uma estratégia dessa para frente? Absolutamente não. A gente não passa. Então, às vezes, você vai estudar e não vai dar em nada, e tá tudo bem, faz parte. Pelo menos você descobriu o que não funciona. Então, tendo falado isso, vamos ver uma estratégia aqui, que é o que eu comentei com vocês há pouco tempo, né? Vamos falar sobre design de estratégia e vamos chamar assim, a estratégia de ferramenta. A ferramenta que eu quero mostrar para vocês hoje, né? Para vocês olharem o mercado de uma forma diferente, vai ser a estratégia do D.W. Davis, que ela é de 1993 e ela foi publicada na revista Stocks and Commodities Magazine, certo? Uma revista bem comum aqui da América do Norte, de mercado financeiro, onde as pessoas fazem publicação de estratégias, de papo de mercado. É uma revista super importante para a área. Então, em 1993, eu não vou lembrar qual é a edição do ano, se foi junho, julho, aí já é demais, mas em 1993 o D.W. Davis publicou essa estratégia, certo? Que era uma estratégia para opções que era voltada para pegar a reversão da tendência de uma opção. Basicamente é isso. O nome do artigo nessa revista vai ser Trading Options with
Bollinger Bands and the Dual CCI. Vai ser esse o artigo que está dentro da revista. Então, basicamente, o que é a estratégia, né? No que consiste a estratégia? O cara teve uma sacada muito boa. Ele criou uma estratégia que junta o indicador bandas de Bollinger com o indicador CCI, beleza? Então, ele vai esperar. E deixa eu já adiantar aqui, né? Vocês entendam que a maioria dessas estratégias são somente compra, né? Não são estratégias que compram e vendem, que elas só compram, porque é nosso meio que voltado para ações, longo prazo, etc. Então a mentalidade é long only, certo? É de só compra. Dificilmente o pessoal faz estratégia para vender, né? Assim, em geral, não significa que não tem. Swing vendido em ação é perigoso para quem é iniciante, mas ainda mais se for com opções também. Mas, assim, existem estratégias que vendem. E você pode adaptar essa estratégia que eu tô falando para venda também, né? Mas ela foi concebida para só comprar, só gerar sinais de compra, beleza? Então, o que consiste a estratégia? Ela quer identificar uma ação ou uma opção barata, então ela vai fazer o seguinte: ela bota a banda de Bollinger, e já mostro o gráfico aqui, eu mostro o gráfico aqui para vocês da prova, né? Para vocês verem na prática. Plota a banda de Bollinger, e ele vai esperar que o preço toque na banda, certo? Toque. Se ele tocou na banda inferior da banda de Bollinger, ele tem uma condição atendida para começar a pensar em fazer trade. Ok, tocou na banda inferior. Depois de tocar na banda inferior, ele vai verificar o indicador CCI. Se o indicador CCI tiver apontando para baixo e embaixo de uma média móvel que é plotada dentro do indicador, significa que, ok, o CCI também está dizendo que o preço está caindo, né? Então a gente tem CCI apontando para baixo e preço tocando na banda de Bollinger. A gente tem aí, claro, um movimento de baixa. Então, depois que a gente tem essas duas condições atendidas, ele vai olhar a próxima condição. Qual é a próxima condição? Nas próximas duas barras, seja lá qual for o time frame, essa estratégia foi concebida para time frame diário, que é outra coisa normal, mas aí a gente, como quant trader, a gente sai fazendo adaptações, né? Então, ele vai esperar no time frame diário que bata na banda inferior. Batendo na banda inferior, ok, uma condição atendida. O CCI está apontando para baixo, e embaixo da média que é apontada no CCI, segunda condição atendida. Terceira condição atendida, nas próximas duas barras, o CCI tem que cruzar para cima a média móvel que é plotada nele. Qual é a lógica aí? Ele está tentando pegar uma reversão de tendência no CCI que bateu na banda de Bollinger e o preço voltou, né? Estratégia de reversão à média, de mean reversion. Ele está tentando, tipo, ter uma autenticação dupla, né? Porque, assim, vamos ser sinceros, tocar na banda de baixo da banda de Bollinger, na banda inferior, não quer dizer nada. Pode ser que o preço esteja andando só, que o preço começou a ganhar momento, e ele não só vai tocar, como ele vai romper a banda e o preço vai descambar para baixo. Então, ele quer garantir que isso não vai acontecer. Então, ele espera que toque, além de tocar, o CCI também tem que estar apontando para baixo. Nas próximas duas barras, o CCI volta a apontar para cima, rompendo a média, que está plotado no CCI. Certo? Então, isso talvez indique que, opa, o preço vai começar a voltar, e aí é hora de entrar. E aí, quando o CCI aponta para cima, ele espera romper a última máxima do último candle, e aí ele entra comprado. A gente vai ver isso aqui na Profit, na prática, certo? Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu ver aqui. Produção, pode compartilhar minha tela. Peraí, eu tenho que compartilhar no Zoom. Eu lembrei, produção. Nem precisa dar o aviso. Nem precisa dar o aviso. Deixa eu ver se eu acho meu Zoom aqui. Porque sempre o Zoom fica minimizado de uma forma que é meio zoada. Ainda mais eu no setup hoje, eu tô aqui com uma tela. Achei aqui o Zoom, safado. Vamos lá. Maximizar o Zoom. Compartilhar a tela. Compartilhar a tela somente da Profit. E só vai. Share. Acho que tá aparecendo aí, né? Minha Profit. Provavelmente. Pessoal do YouTube, se puder confirmar aí pra mim se a tela tá aparecendo, eu agradeço. Sim. Estamos vendo aqui. Show. Só vamos. Segue o baile. Então, aqui tá a banda de Bollinger, certo? Plotada. E aí vamos começar a ver como é que o D.W. Davis olhava pro mercado, né? Ele plotou essa banda de Bollinger aí. Qual é a periodicidade da banda? 20 períodos. Qual é o desvio da banda? 2. Qual é o tipo? Aritmético. Então, essa é a configuração da banda de Bollinger. Como é que é a configuração do CCI? Vamos dar uma olhada. CCI de 15 períodos, certo? Qual é a configuração da média móvel que é plotada no CCI? 5 períodos aritmética. Igor, eu não sei plotar média móvel no CCI. Não tem problema, vamos fazer aqui. O CCI vai vir desse jeito. Não com essas cores, certo? Quem muda as cores sou eu. Acho melhor aqui pra mim. Então vamos plotar uma média móvel no CCI. Botão direito na tela. Seria indicador. Aí vai procurar média móvel. Média móvel.
Clica, e agora sim, em vez de a gente inserir no gráfico, a gente vai inserir no CCI. Então, inserir, aí vai perguntar, cara, me diz quais são os períodos? Períodos, 5 períodos. Ok. De novo, e agora a gente tem uma média móvel plotada no CCI. É assim que funciona. Vou mudar aqui para as cores que eu utilizo, que o toque é pesado. Marrom. Então, basicamente é isso. Vamos voltar à lógica do D.W. Davis aqui, que ele pensou lá em 1993, né? Fechou, não é fechou, é tocou. Tocou na banda, a gente tem o primeiro ok. Depois de tocar na banda, a gente tem que olhar para o CCI, certo? O CCI é essa linha verde pontilhada. Estão perguntando se vai ter trade Ásia hoje. Se a produção me confirmar aqui no ouvido, eu digo pro pessoal. Então, tocou aqui, ó, na banda, o algoritmo já fica esperto. Opa, hora de operar. Tocou na banda, ele vai olhar para baixo. Produção, vai ter trade Ásia hoje? Vai ter trade Ásia sim, pode ficar tranquilo, Everton. Acho que é Everton. Everton, provavelmente, NoFX. Uma banda muito boa. Então, vamos lá dar uma olhada aqui, ó. Vamos pegar a ferramenta de cruz aqui para a gente poder ver o gráfico, né, alinhado com o CCI. Então, aqui tocou na banda. Aí olha para o CCI lá embaixo. O CCI está abaixo da média móvel dele? Sim, o CCI está abaixo da média móvel dele. Vamos fazer um circulinho aqui para dar uma olhada. O CCI, ó, tá abaixo da média móvel. Vamos aumentar um pouco mais esse cara aqui. Vamos diminuir um pouco a escala aqui para dar para ver o CCI. Beleza, o CCI está abaixo da média móvel. Beleza. Tocou na banda inferior, CCI está abaixo da média móvel. E agora o que é que a gente vai esperar? Que nas próximas 2 barras, o CCI rompa a média móvel para cima, identificando que o preço está voltando. Então vamos olhar para o CCI. Aqui foi a barra que tocou. Barra 1, o CCI não voltou ainda. Barra 2, o CCI está meio que igual ou um pouco menor que a média móvel. Não temos um sinal aqui. Segue o baile. Beleza, vamos ver quanto é que o preço toca de novo na média. Tocou aqui. CCI tá abaixo? Sim, o CCI tá abaixo. Vamos pegar o circulinho que a gente fez aqui e jogar aqui no CCI. Sim, o CCI, que é a média pontilhada, tá abaixo da média móvel de 5 períodos, que é a média vermelha. Tocou aqui, ó. Cadê essa? Tocou aqui, o CCI tava abaixo. O que é que tem que acontecer? Nas próximas 2 barras, o preço tem que ir, o CCI tem que ir para cima da média móvel. Beleza, barra que tocou, barra 1, barra 2. Opa! CCI tá acima, certo? A gente olha aqui, a média pontilhada passou para cima da média vermelha. Então, a gente tem um sinal. Como é que funciona esse sinal agora? Qual foi a média que deu, qual foi a barra que deu a condição aqui que o CCI foi para cima? É essa barrinha aqui. A gente vai botar uma ordem na máxima dela. Tá aí, ó, a máxima dessa. Eu vou dar um zoom, certo? Porque eu acho que deve estar pequeno no YouTube, pelo menos aí, pelo que eu tô vendo. Então, beleza? Essa foi a barra que o CCI foi para cima, beleza? Da média móvel, e aí a gente bota uma ordem na máxima dela. Lembrando que o mercado está nesse momento, ó, o mercado está aqui. Vamos olhar aqui para o canto extremo direito do gráfico para a gente ver meio que barra a barra. Vamos botar aqui um pouco mais. Beleza? Preço tocou certo nessa última média. Olha aqui para a última média do gráfico, para a última barra do gráfico. Vamos dar um zoom maior ainda, para ficar fácil. Beleza, preço tocou na banda de bola inferior, temos a condição atendida. Condição 2, quando toca na banda inferior, o CCI tem que estar abaixo da média móvel. Quando a gente olha aqui, ó, pro CCI nesse momento, beleza, o CCI, que é a média pontilhada, está abaixo da média móvel. Show de bola. Podemos seguir, então a gente tem as 2 primeiras condições da estratégia atendida. Terceira condição, nas próximas 2 barras, o CCI tem que ir para cima da média móvel. Vamos ver se ele vai. Barra 1, tá igual, não foi ainda, talvez um pouco menor. Barra 2, ok, foi para cima. A gente pode começar a pensar em trade. Então aí a gente joga uma ordem na máxima do último candle da tela formado, que é essa aqui, beleza? A gente vai botar uma ordem na máxima desse candle, por quê? Porque a gente quer que o mercado agora, ó, porque pensa, essa barra fechou aqui embaixo, certo? Então, nesse momento, o mercado, o preço já está aqui embaixo. E a gente jogou a ordem lá em cima. O que é que a gente está esperando? Que o preço volte, rompa essa máxima, indicando que, de fato, o mercado está voltando. E aí a gente faz o trade da gente, né? Vamos ver se isso aconteceu. Se o mercado voltou rompendo essa máxima. Uma barra não rompeu ainda, 2 barras já rompeu. Concorda? Passou aqui, meu amigo, rompeu. Tá aqui, ó, o cabelinho, né? A sombra do candle passando
por cima da ordem que ia estar pendente da máxima da gente. Passou por cima da ordem, entrou na operação, posiciona o stop na mesma barra aonde a gente utilizou para botar a ordem da máxima, certo? O stop vai ser posicionado nessa mesma barra, só que na mínima. Aí lá vai a gente, pum, joga aqui. Aqui vai estar o stop da gente. E nesse momento o mercado está onde? O mercado está aqui, ó, nesse cara, porque a barra fechou aqui, então o mercado vai estar aqui. Vamos ver o que vai acontecer, se vai primeiro no stop ou se vai no gain. Qual é o gain dessa estratégia? Primeira barra que fechar depois da sua posição, depois da posição, você zera a operação, certo? Uma barra no lucro, a gente chama de barra no lucro. Primeira barra que fechar no lucro, sai do trade. Lógico que pode ir no teu stop primeiro, né? É óbvio. Então, primeira barra que fechar no lucro, é cair fora do trade. Essa é a regra do DW Davis. Vamos lá. Vamos contar a barra. Pum, uma barra. Eita, que essa barra foi quase no stop da gente, ó. Chegou aqui, a mínima, não foi no stop ainda. Tambou aí, mas também não fechou no lucro. Próxima barra. Pum, fechou no lucro. É isso. Essa barra aqui já fechou no lucro, porque a posição da gente tá aqui embaixo. Então a gente identifica que essa barra tá fechando no lucro. E na abertura da próxima barra a gente zera. Tchum, e zerou aqui. Na abertura da próxima barra, certo? Você podia zerar aqui no fim do dia, se isso é um gráfico diário, certo? Que no caso é o gráfico diário do Winfoot. Então, será, começou a dar o final do dia, né, para o sistema de swing trade, tu vai lá e zera a ordem. É isso, zerou aqui com 1.800 pontos no índice. Quantos por cento isso aqui significa? Eu não sei. Mas vamos dizer que, sei lá, o mercado estava 112 mil pontos, 1.120 pontos seria 1%, pouco mais de 1,5% aí, provavelmente. Então, seria um tradezinho bacaninha, certo? Zerou aqui, ó, no fim dessa barra, e o trade deu certo. Essa é a lógica do DW Davis. Você pode aplicar a mesma lógica para venda, certo? Seria exatamente o contrário disso aqui. Você teria que botar a sua cabeça para funcionar. Então, vamos pensar aqui. Vamos ver se a gente acha que o mercado tocando na banda superior. Beleza, tá aqui o toque na banda superior. Lá veio o mercado, subiu, tocou na banda superior. Tocou na banda superior, primeiro sinal. Segundo sinal, a gente tem que pensar invertido. Vai ser meio maluquice agora. Se a gente esperava que o CCI estivesse abaixo da média móvel, para baixo, aqui ele tem que estar acima. O CCI está acima da média móvel? Sim, o CCI está acima da média móvel. Nas próximas duas barras, o CCI vai ter que cruzar a média móvel para baixo. Uma barra cruzou? Não ainda. Não tem o que fazer. Segunda barra cruzou? Sim, o CCI cruzou a barra. E aí lá vai a gente. O que é que a gente faz? A gente vai botar uma ordem na mínima, já que no outro a gente botava na máxima. Nesse aqui a gente botava na mínima. A gente botava uma ordem na mínima dessa barra e vai esperar o mercado passar por cima dela nas próximas barras. Vamos ver se isso acontece. Tchum! E já passou. Ó. Já cortou aqui, já teria entrado aqui. Aqui você está posicionado, certo? Está posicionado nesse preço e meio que você já teria saído no mesmo dia. Compreende? Por quê? Porque no mesmo dia você entrou no trade, porque rompeu, né, essa barra aqui, e no fim do dia, que é aqui embaixo, você já teria zerado o trade. É isso. Entrou no mesmo dia, saiu no mesmo dia. Uma estratégia de swing trade que você terminou fazendo um day trade. Acontece também. Então aqui também deu certo. Então isso é um exemplo de como é essa estratégia, como ela funciona. Claro que o tempo da gente é limitado, falta 5 minutos para poder acabar a nossa live aqui, certo? Mas tá dado o setup. Para quem não conseguiu pegar direito, volta, né? Enquanto a live de hoje está disponível, volta a assistir de novo, volta a assistir de novo, volta a assistir de novo, não tem problema. E aí, qual é a facilidade da gente agora? Deixa eu... produção pode dar o stop share aí na minha tela que eu vou finalizar e bater um papo com o pessoal aqui. Show! Então, pessoal, qual é a vantagem de você ser um quant trader, né? Talvez, um grande talvez aqui, e não é um talvez, eu sei que, certo? Mas vamos pensar assim, talvez o DW Davis não esteja muito correto na questão da banda de Bollinger. Talvez não seja a banda de 20, seja a banda de 25, manja? Talvez não seja a banda de 25, seja de 30. Talvez não seja o desvio de 2, seja o desvio de 1.645, que é um desvio que a gente observa mais na estatística. Talvez seja o desvio de 1.955. Então, o próprio DW Davis, quando ele criou essa estratégia em 1993, talvez, para o mercado brasileiro, os parâmetros sejam diferentes. E aí que entra a automação. Vai ser, depois que o robô estiver pronto, o designer de estratégia que a gente falou lá atrás, vai fazer isso. Ele vai pedir para o algoritmo rodar no mini índice. Cara, beleza, vê aí para mim a banda de 10 períodos, né, com desvio de 1.75, o CCI com tanto,
e a média móvel botada no CCI com mais tanto. E é isso, entende? Essa é a sacada de você ser um quant trader. E aí você vai fazer, sei lá, centenas de backtest. A gente viu aqui duas condições. Vamos falar que a gente gastou uns 10 minutos aqui, sei lá, 5, 10 minutos, olhando só 2 trades. Um algoritmo vai varrer todo o ativo em 5 segundos. Em 3 segundos ele vai fazer todos esses trades pra gente, vai dizer, teria sido assim. E aí a gente vai ser rápido e poder dizer assim, beleza, então não é essa banda, não é esse desvio, não é esse CCI. Muda pra mim e testa esses outros parâmetros. E aí ele vai testar. E aí, num dia, tu vai fazer, sei lá, 10 mil backtests da variação dessa estratégia para saber o que é que funciona e se funciona para aquele ativo. Em qual time frame, se é somente comprando ou se é comprando e vendendo. Então, essa é a lógica de você ser um quant trader, né? Essa é a facilidade que a gente traz para dentro do processo. Ficou claro, pessoal do YouTube e do Discord? Dá um ok aí para mim, para a gente poder encerrar. Liberar para o Eduardo, que já está aqui. Ficou top, Igor. Show de bola. O pessoal do Discord já deu ok. O pessoal do YouTube deu ok também. Então é isso, pessoal. E para o pessoal que gostou dessa abordagem, certo? Lembre-se que Quantitative Trading não é uma escola, assim como análise técnica, análise do fluxo de ordens e análise fundamentalista. Quantitative Trading é uma técnica que a gente aplica nessas escolas, então podem existir modelos quant de fluxo, de análise técnica, de análise fundamentalista. Então, para quem gostou dessa técnica e quer aprender um pouco mais sobre cada um desses pilares que eu falei, design, programação, avaliação e validação, gestão de risco e portfólio, cola com a gente lá na Data Quant Lab, certo? Eu vou pedir para a produção aqui, ó, jogar no chat. Tô passando para você, produção, agora no WhatsApp. Só joga lá no chat pra gente. Vou passar o link primeiro da escola. Este é o link da escola. E vou passar também o meu WhatsApp. O meu WhatsApp não, Deus me livre, tá louco? Passar o WhatsApp no YouTube, que loucura. Passar o Instagram, que eu acho que a produção já até sabe. Eu não vou nem passar porque a produção já colou aí. Então, produção, joga aí no YouTube pra gente o link tanto da escola quanto do meu Instagram, certo? E do Instagram do Caio também, importante. A escola é a escola é www.deklabs.com.br e o meu Instagram é @oquant.trader e o Instagram do Caio @devtrader. Quer saber mais de quanto? Quer se aprofundar na área? Quer fazer dinheiro dessa forma? Acha que isso funciona para você? Tamo junto. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima quinta-feira, ó. Um cheiro e tchau.